Fala, truckers! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Quero Truck, o seu podcast do segmento de transportes, parte integrante da plataforma Quero Truck, a melhor plataforma para compra e venda de veículos novos e seminovos do segmento pesados, semi-pesados, leves e implementos rodoviários. Aqui você encontra toda semana, toda sexta-feira ao meio-dia, um novo episódio que traz para você conhecimento, entretenimento, diversão, enfim, onde você estiver. Pode estar na estrada, pode estar em casa, no escritório. Aqui no Conexão Quero Truck a gente leva sempre para você que tem diesel na veia, alguma coisa especial, um convidado especial, um assunto especial para acrescentar na tua vida. Obviamente você deve estar assistindo a gente ou ouvindo a gente por uma das nossas plataformas de streaming, ou YouTube, Deezer, Spotify, SoundCloud, mas você também encontra a gente nas redes sociais. A gente está presente no Instagram, no Facebook, no LinkedIn ou no Twitter. A Quero Truck está sempre mais perto de você do que você imagina, sempre. Conta com a gente, tá bom? E para abrir o episódio de hoje, eu queria citar um dito popular, né? Um provérbio chinês, na verdade, que tem uma conexão muito forte, onde a gente vai falar sobre logística verde. E olha isso que interessante. Diz que a melhor data para se plantar uma árvore é há 20 anos atrás, mas a segunda melhor data é hoje. Ou seja, além de ter uma conotação de cuidar da natureza, espera para agir não, age agora, faça o melhor agora. E como a gente sempre faz também, sugerindo aí uma leitura que possa ajudar você que gosta de ler, a passar o tempo, a trazer mais conhecimento, e você que está aprendendo a criar esse hábito, a gente também vai sugerir hoje para você um livro chamado Fábrica de Vespas. Esse livro, ele explora a logística verde de uma forma alusiva, de uma forma utópica. Basicamente, ele brinca, né, um pouquinho com o conceito intrincado de um mundo futurista, onde a tecnologia define o impacto sobre o meio ambiente. É muito interessante, é uma ficção, mas uma ficção que brinca um pouquinho aí com essa realidade que a gente está vivendo. E para falar de realidade aplicada ao verde, à natureza, com impacto sobre o real, a gente trouxe hoje aqui um convidado especialíssimo que domina esse assunto. Vamos falar hoje com o Kleber Souza. Muito obrigado, Kleber, pela sua presença. Eu sei como é complicado também a rotina do dia a dia aí, com vários afazeres. Muito obrigado por ter cedido esse espaço para a gente. Seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Quero Truck. Olá, Melodivo. Boa tarde mais uma vez. Eu agradeço pelo convite. É uma grande satisfação poder estar aqui com você hoje. Temos grandes histórias aí para contar ao longo das nossas carreiras, né? Mas poder participar desse episódio com vocês hoje aqui me deixa muito alegre. Eu quero aproveitar também e me dirigir aí ao seu público, né, o público da Quero Truck, dizer que estamos aqui para poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento e dividir das experiências que nós temos aí. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. E a gente começa sempre pelo começo aqui, tá? Eu quero entender, antes de saber o que o Kleber vai trazer mesmo assim de conteúdo para dividir com a gente, eu quero que você se apresente para o nosso público, porque eu conheço você muito bem, já temos um bom relacionamento aí há alguns anos, mas conta pra gente como é que foi o Kleber até aqui, o que trouxe o Kleber a ser um especialista em processos gerais de logística, enfim, como é que foi a sua trajetória até aqui? Conta o seu release aí pra gente. Claro. Bem, vindo de uma família humilde, como a grande maioria dos brasileiros, né, iniciei ali a minha jornada profissional quando eu tinha ainda meus 14 anos, nascido no interior de Minas, me mudei muito jovem para a cidade de Belo Horizonte, onde passei uma parte da minha vida, e nesse tempo eu trilhei uma boa parte da minha experiência profissional atuando na indústria automotiva, né? Então tenho uma experiência vasta aí no segmento automobilístico, e ao longo desse tempo experimentei ou passei por várias áreas, né? Na área de qualidade, na área de manufatura, até que em determinado momento da minha carreira, eu digo isso pelo menos a metade do tempo em que estou atuando no mercado, eu conheci a logística e não consegui mais sair dela, né? Eu diria que parece uma cachaça, né? Uma vez que você toma, não consegue mais se desvincular dela. E aí dentro da logística eu tive a oportunidade de atuar em várias áreas e em vários formatos, né? Até a posição que estou hoje, né? A posição que eu ocupo hoje é uma posição de gerente comercial, né? Sou um executivo da área comercial, que tem uma vasta experiência na área de operações. Hoje você atua na Intercom Logística. Exatamente, estou atuando na Intercom Logística, já são 11 anos atuando na Intercom, uma empresa que advém do Grupo Martins, uma empresa que tem
25 anos de mercado, mas que pertence a um grupo que está há quase 100 anos no país. Muito Uma consolidado. empresa pioneira hoje de logística, uma empresa que deu uma contribuição enorme para a história da logística no Brasil, que é o Martins, né? Muito daquilo que se vê hoje de inovação tecnológica no mercado nacional, em algum momento foi um grande experimento de sucesso pelo Martins. E aqui estamos. Pioneira. Ela foi muito pioneira, né, em muitas coisas. Serviu de case para muitos e muitos estudos, né? Tem muitos trabalhos de faculdade aí, muitas teorias aí que foram constituídas a partir das experiências do Martins no mercado brasileiro. Muito legal. Mas, Kleber, fala para mim uma coisa. O nosso tema de hoje é logística verde. Vamos começar do básico. O que é logística verde? Explica para a gente. Melodivo, de uma forma bastante resumida, eu diria que logística verde, para mim, é falar de sustentabilidade, né? Logística verde e a palavra sustentabilidade é uma palavra hoje que se tornou muito relevante em todas as mesas de conversas profissionais. E a logística não pode ser diferente, né? A logística ela é fortemente impactada pelas questões ambientais hoje, e por isso a logística verde vem ganhando cada vez mais notoriedade hoje no cenário nacional, e por que não dizer mundial, principalmente, né? Ainda mais num cenário que eu acho que, quando você fala de logística, intrinsecamente você fala de caminhões, você fala de queima de combustível fóssil, você fala ainda de muito impacto na natureza, né? Então, acho que o peso da logística verde ele tem um peso muito maior por conta da contrapartida que ela deve impactar, né? É assim mesmo? Com toda certeza. Se nós formos olhar o Brasil, um país intercontinental, né? Um país tão extenso em território, e nós sabemos que a nossa principal malha hoje de transporte é o transporte rodoviário, né? O transporte rodoviário hoje ele tem uma participação significativa no contexto de distribuição de produtos em toda a cadeia, né? De ponta a ponta, e ao mesmo tempo é uma atividade que hoje tem um impacto muito grande do ponto de vista ambiental, né? Justamente por conta da queima dos combustíveis fósseis, né? E como é que está sendo visto esse conceito hoje de logística verde no ambiente corporativo? No sentido de custos, de aceitabilidade, enfim, né? Porque todo novo conceito requer primeiro aceitação, depois adaptabilidade, investimentos. Como é que está sendo visto isso? Olha, você tocou num ponto muito importante. O que se nota, principalmente da última década para cá, é que o peso da logística sustentável, o peso da logística verde nas mesas de negociações é muito importante. Eu diria que dentro de alguns anos, isso não deve demorar muito, né? Isso deve ser um fator de homologação de empresas em qualquer segmento que ela queira trabalhar. Uma transportadora que não esteja devidamente preparada para atender os requisitos regulatórios que partem principalmente do aspecto econômico, social e ambiental, ela dificilmente conseguirá se manter no mercado, né? Nós somos um país que temos muitas empresas multinacionais, empresas essas que trazem consigo um compliance muito rigoroso, e nós sabemos que os países, principalmente do continente europeu, do velho continente, são empresas que têm uma preocupação muito grande com o fator meio ambiente. Então, essas multinacionais, elas acabam puxando essa régua para cima, esse nível de exigências, e as empresas nacionais, né, grande maioria delas aqui do país, precisam se adaptar a isso. Então, eu entendo que é uma questão que nós não temos como fugir disso para um futuro muito próximo daqui. É uma questão de tempo, né? De tempo. E sem contar que o cenário mundial, ele compõe para exigir cada vez mais, né? Porque nós estamos vendo aí aquecimento global e tudo mais, que já é notícia antiga, inclusive, isso, mas o efeito está cada vez mais latente, cada vez mais claro na nossa rotina. Não existe mais estação do ano, não existe mais a época da chuva, a época da seca, não existe mais, né? Agora está tudo invertido. A logística verde, ela com certeza vai ser mais exigida ainda cada vez mais das empresas. Na minha opinião, isso não é uma questão de tempo e tempo curto, né? Exatamente. A gente percebe, por exemplo, aí, ainda dentro do contexto logístico, mas a gente percebe, por exemplo, o quanto que a indústria automotiva vem evoluindo nos últimos anos com relação ao lançamento de veículos menos poluentes, né? A gente percebe hoje aí, cada vez mais próximos da nossa realidade, a frota de carros elétricos, né? O próprio Brasil, que ainda é um país que está um pouco atrasado nessa tecnologia, você liga a sua TV, basta você ficar 15, 20 minutos ligados na TV, vai surgir uma propaganda falando de veículos elétricos. De equipamento elétrico. Então, daqui a alguns dias, não vai ser novidade o brasileiro ter dentro da sua garagem um carro movido a uma propulsão elétrica, nada mais de combustível fóssil. Então,
Mas aí vamos tomando como exemplo o que você acabou de dizer. A gente realmente vê muitas propagandas de equipamentos elétricos. Mas hoje, aí entram outros fatores, né? Que a gente já falou em outros episódios aqui também sobre políticas públicas e questões tributárias e tal, que ainda tornam muito inacessíveis alguns recursos que poderiam ser muito bem vistos nesse sentido da logística verde ou do menor impacto ambiental, mas que financeiramente falando ainda é inacessível. O carro elétrico é um exemplo que hoje não é acessível ao grande público pelo preço ser exorbitante ainda, muito, muito fora de uma realidade popular, ok? E isso é o fato. Mas e dentro do contexto corporativo? As metodologias, as ferramentas, as exigências de adaptação à logística verde também sofrem esse impacto? Custa caro para uma empresa hoje implantar conceitos e sistemas e processos de logística verde para atender as exigências? Como é que funciona? Eu diria que em boa parte sim. Existem investimentos que ainda são um pouco fora da realidade. Mas de toda forma, a gente precisa separar aquilo que é um gasto e aquilo que é um investimento. Quando se olha para a logística verde, nós precisamos olhar com uma lupa diferenciada. E essa lupa é uma lupa que olha como investimento, algo que você vai, com toda certeza, recuperar no médio e longo prazo. A logística verde, sobretudo, ela precisa ser enxergada como um instrumento utilizado pelo mundo corporativo para transformar a sociedade em uma sociedade melhor. A logística verde ou a logística sustentável, ela afeta diretamente a sociedade, em vários aspectos. E as empresas preocupadas com isso estão cada vez mais engajando pessoas, executivos a pensarem dessa forma. Então, é uma realidade. Empresas multinacionais, principalmente, que são movidas por um compliance que vem de fora, isso é muito cobrado e as empresas nacionais também já estão se adaptando a isso. Agora, temos uma questão cultural. A questão cultural no Brasil ainda é um pouco deficiente nesse sentido, né? Então, isso precisa ser repensado e com velocidade. E se nós não tivermos o apoio dos órgãos governamentais, isso se torna ainda mais difícil, né? Então, as políticas também precisam ser revistas pensando em facilitar o acesso da sociedade como um todo, e aí eu incluo as empresas, a poderem criar situações que promovam uma logística sustentável. Quando você fala do impacto da logística verde em várias instâncias, tanto corporativa quanto pessoal mesmo, consegue dar alguns exemplos para a gente, para o nosso público poder contextualizar, porque às vezes a gente fala sobre um contexto, mas e lá embaixo? A gente com um exemplo, nós tivemos aqui um podcast com o Dr. Adalto, que nós falamos sobre as políticas públicas impactando no transporte. E aí parece que impacta no dono da transportadora que vai ganhar menos. Não, nós estamos falando do custo geral, o efetivo do transporte, que vai impactar na cesta básica, que vai chegar lá na mesa do último nível social. Então, quando a gente fala disso, não está falando só de uma coisa corporativa, né? Então, me dá alguns exemplos do impacto negativo pela não existência das políticas e positivo pela aplicação delas na prática geral, por favor. Bem, vamos lá. Por exemplo, eu trago aqui um dado estatístico, né? Hoje, a atividade de transporte, sozinha, ela representa 8% da geração de CO2, que é o gás carbônico, no planeta. Então, se você for... Que é o que causa o aquecimento. Exatamente, que gera todo esse fator poluição e que afeta a atmosfera de uma certa forma. E quem é o principal componente dessa geração desse poluente? É o combustível fóssil, né? Então, nós temos hoje todos os veículos no Brasil, assim, a grande parte deles ainda movido a diesel, né? E o diesel ele tem uma grande queima e geração de CO2. Então, vou falar um pouquinho desse impacto, primeiramente, ambiental e social. O transporte ele é um componente importante da cesta de custos do brasileiro em geral. Como você bem disse, quando a cesta básica, quando o arroz, o feijão chega na mesa do brasileiro, uma parcela daquele preço que ele paga no mercado é de um custo logístico. De um custo logístico que no Brasil é muito alto. Porque nós temos uma deficiência muito grande nas nossas rodovias. Os motoristas que estão nos ouvindo hoje sabem a dificuldade que é rodar em alguns trechos do Brasil, né? Você tem estradas de péssima qualidade, você tem trechos com alto nível de periculosidade para rodar, né? Entre outros fatores. Sim. Então, por exemplo, o acesso que o governo dá, por exemplo, ao financiamento de caminhões é um ponto que eu considero
negativo e que precisa ser repensado. Muitos motoristas que estão nos ouvindo hoje gostariam muito de ter acesso a um crédito mais fácil e acessível para poder trocar o seu caminho. É verdade. E muitas vezes ele não consegue, porque as políticas econômicas e propriamente políticas do país não permitem que ele faça isso. E isso acaba gerando o quê? Ao invés dele conseguir trocar o seu caminhão, ele precisa ficar com o seu caminhãozinho velho, esse caminhão que está já com toda a sua estrutura mecânica desgastada, a sua estrutura de chassi desgastada e gerando um alto nível de poluição no meio ambiente. Então eu vejo o fator econômico ligado a essa geração poluente, né? Caminhões mais novos, com alta tecnologia, poluem menos, mas custam muito caro. E quando custa muito caro, ele se torna, na maioria dos casos, inacessível para aquele motorista que tem um caminhão, que tem 2 caminhões, o pequeno transportador. Então esse é um ponto que eu considero negativo, né? O acesso a essas políticas públicas e econômicas que facilitariam a vida do motorista. E, diga-se de passagem, eu quero até me dirigir aos motoristas que nos ouvem hoje e agradecer por todo o empenho e pela participação tão importante que eles têm dentro da nossa cadeia de transporte hoje, né? Eu diria agora num ponto positivo, né? Olhando o que nós podemos imaginar como positivo para melhorar a vida do brasileiro. Se nós temos, por exemplo, hoje uma otimização de consumo dos recursos, digamos, por exemplo, que eu tenha uma transportadora e que eu tenha a capacidade nessa transportadora ter um bom software de roteirização de cargas. Quando você roteiriza a sua carga, você vai fazer com que o veículo seja melhor utilizado, ele vai ser melhor saturado e ele vai rodar menos quilômetros para cumprir todas as entregas que ele precisa fazer. Esse veículo vai durar menos, vai durar mais, me desculpe. Ele vai consumir menos pneus, ele vai consumir menos combustível e automaticamente ele vai agredir menos o meio ambiente, né? Então a gente tem algumas tecnologias, a tecnologia hoje ela faz parte da vida do caminhoneiro, né? Tem caminhões que hoje que você adentra dentro dele, parece que você está dentro de um avião, de tanto comando que tem no painel de um caminhão, né? Inteligência embarcada. Inteligência embarcada, pura inteligência artificial. O motorista do século XXI não é mais simplesmente aquele motorista que senta, coloca o cinto, ou melhor, que no passado nem o cinto colocava, e aprendia a colocar a primeira, a segunda e vamos embora. Não, ele precisa ser hoje treinado e preparado para lidar com uma grande máquina que é o caminhão, né? Então eu acredito que esses são pontos que eu destacaria como negativos e positivos. E legal que você tocou num ponto que eu quero também pegar como um gancho, que acaba que é uma recorrência nos episódios ultimamente, principalmente, e acho que vai ser cada vez mais, século XXI, a gente vai falar cada vez mais de tecnologia. Em quase todos os episódios aqui, a gente acaba falando um pouquinho de tecnologia dentro de alguma outra área. E quando você cita que a tecnologia hoje, ela embarcou no caminhão, isso já tem algum tempo que ela vem embarcando e cada vez embarcando mais, né? Além dessa questão, o que a gente tem mais, além só da tecnologia embarcada no caminhão? A gente tem mais alguns exemplos de tecnologia embarcada no contexto da logística verde? Não apenas para o caminhão, mas, como você citou, softwares ou outras coisas que têm trabalhado a favor desse conceito? Muito boa sua pergunta e eu responderia ela da seguinte forma. Focamos no caminhão e entendemos que o caminhão é uma grande máquina e cheio de inovação tecnológica hoje, né? Mas veja só, existem empresas, por exemplo, que estão definindo o posicionamento dos seus centros de distribuição pensando exatamente no fator ambiental. Vou te dar um exemplo aqui. Quando uma empresa decide montar um centro de distribuição, ela vai olhando para o Brasil, ela vai olhar a questão tributária, porque existem hoje as questões de incentivos fiscais, que é muito particular de estado para estado. Então, às vezes, uma empresa define colocar um centro de distribuição em um determinado estado da Federação Brasileira exatamente por conta do incentivo fiscal que aquele estado concede, né? Um outro ponto é o próprio fator ambiental, o fator sustentável. Por exemplo, se eu quero atender a região nordeste do Brasil, qual é o melhor local do Nordeste para que eu tenha um centro de distribuição? A partir de qual ponto geográfico aquele centro de distribuição, além de adquirir o benefício fiscal e econômico, ele vai gerar menos esforço por parte daquela empresa para deslocar os seus produtos até o cliente final? A partir de que ponto geográfico eu tenho uma menor distância a percorrer para cobrir o abastecimento de todas as cidades e municípios?
Inteligência de roteirização. Pura inteligência de roteirização. E quando você pensa nisso, eu estou pensando em que eu vou posicionar um centro de distribuição, um warehouse, em um local em que eu vou percorrer menos distância para abastecer todos os meus clientes. Com isso, eu vou consumir menos pneu dos meus veículos, eu vou consumir menos combustível fóssil e diretamente eu trago uma contribuição muito positiva para a preservação do meio ambiente. Isso é muito legal, né? Eu sou muito fã de Tecnologia. De tecnologia, mas de inteligência no como um todo. A logística planejada, sim, foi boa parte da minha vida nesse negócio, foi exatamente a questão da inteligência logística, então eu acho muito legal. Eu ouvi esses dias, não sei se você já ouviu isso, não me comprometo se isso é 100% verossímil, mas eu acredito que sim, mas o que eu ouvi de fontes muito idôneas, a UPS, se eu não me engano, ela tem um estudo fortíssimo de deslocamento dos veículos dela para a entrega urbana, onde eles são orientados a não, se não fazer, mas fazer o mínimo possível conversões à esquerda. Fruto de um estudo profundo, aprofundado, que quando você faz conversões à esquerda, o que significa fazer uma conversão à esquerda? Normalmente você atravessa um cruzamento e vira à esquerda. Isso faz com que, para atravessar um cruzamento, normalmente você tem semáforos, você tem retardatários, você tem uma série de coisas que vão te fazer rodar mais do que o necessário, em marchas normalmente mais lentas, que consomem mais, e outras coisas assim. Então, eles têm uma roteirização tão inteligente a ponto de orientá-los a 90 e tantos % da roteirização ser projetada para você convergir sempre à direita. E isso às vezes parece, mas se o meu ambiente estiver ali, como é que eu chego lá? Vou gastar mais, vou dar mais. Nem sempre. Eles possuem, se não me foge a memória, algo em torno de mais de 20% de redução de quilometragem rodada convergindo à direita. Isso compõe consumo, compõe desgaste, manutenção, uma série de outras coisas, com uma estratégia que eu, com 20 e tantos anos de logística, nunca tinha ouvido falar. E olha a inteligência embarcada num negócio como esse. Fantástico. É muito interessante, né? E isso vai se tornar cada vez mais real, né? A tecnologia, ela tem sido um fator um diferencial de competitividade no mercado hoje. Quando você olha para a logística hoje, eu já disse aqui, o custo logístico, o custo para se operar no Brasil, o custo logístico é muito alto, não é baixo. Os donos de transportadores que talvez estejam nos ouvindo sabem muito bem do que eu estou falando. Aqueles que têm caminhão sabem muito bem o que eu estou falando aqui hoje. Mas e a melhor forma de otimizar esses recursos é se apropriar cada vez mais da tecnologia. E vale a pena dizer que, quando a gente fala o dono de transportadora, não estamos falando do dono que tem 1000 caminhões, não. O cara que tem 1, 2, já é um dono de caminhão. Já é um dono. E ele já sofre com isso. Né? E eu diria que sofre até mais, porque quanto menos veículos, menos você tem condição de diluir teu prejuízo ou teu gasto ali para outros. Aquele deu lucro, mas aquele deu prejuízo, mas os outros 10 deram lucro. Beleza, mas se você só tem 1 ou 2, você tá mais ou menos enrolado para fazer o negócio funcionar, a conta fechar no final do mês, né? Deu lucro, deu prejuízo. Não tem fator de compensação. Não existe. Me fala uma coisa, Cleber, dentro da logística verde, assim como, por exemplo, quando a gente vai implantar um processo de controle como uma ISO e outras coisas, existem certificações. Já existem certificações reconhecidas, órgãos expeditores dessas certificações para programas de logística verde? E quais são? Como funciona isso? Bem, Melodiva, existe dentro vamos falar um pouquinho da ISO, né, que nas suas inúmeras versões, né, uma especificamente voltada hoje para o fator meio ambiente, vamos assim dizer, a ISO 14000. Essa ISO, ela aborda especificamente os cuidados que uma organização, digo aqui uma empresa, precisa ter de forma a proteger e garantir que o meio ambiente não seja afetado pela sua atividade, né, pela atividade daquela empresa. Essa certificação, ela era muito comum de ser adquirida no início pelas indústrias, mas hoje já existem diversas empresas de logística no Brasil que possuem a certificação ISO 14000. E digo mais, essas empresas têm sido muitas vezes empresas preferidas nos bids, nas aberturas de concorrência, porque as indústrias, além de se preocuparem em ter uma atividade totalmente sustentável, ela também quer incorporar ao seu painel de fornecedores empresas que estejam engajadas na mesma cultura que ela. Então isso significa dizer que aquele que ainda não está engajado dentro de uma cultura de sustentabilidade, ele precisa saber se o cliente dele compra esse serviço. Porque muitas vezes você pode deixar de ser escolhido
por uma empresa que já está engajada dentro dessa cultura de sustentabilidade, porque ela não identifica na sua empresa características que remetem, né, ao pensamento de que, olha, eu quero ter essa empresa, ou esse motorista, ou essa transportadora como um fornecedor meu, porque como um prestador de serviço meu, porque ele está engajado na mesma cultura ou na mesma luta que eu tenho com relação ao meio ambiente, né? Então isso hoje é muito comum. A ISO 14000 é uma norma bastante já conhecida há muitos anos, né? E não existe nenhum tipo de restrição, tá, por parte das empresas que queiram ter acesso a essa certificação. O que elas precisam é cumprir todos os requisitos que a norma estabelece. Existe um manual, né, que explica passo a passo dessa norma. Então ela precisa ter o cuidado de seguir cada passo dessa norma. Depois de implantada essa cultura de ISO 14000, essa empresa vai ser certificada, auditada por uma empresa de certificação, né? Ela vai ser auditada e ela, atendendo os requisitos da norma, ela recebe então essa certificação de uma empresa que está alinhada com os conceitos do meio ambiente. Legal. E você, como um especialista de transportes também já há muitos anos, enxerga que a multimodalidade, sei que a gente fala em Brasil, a gente fala em continental, espaços continentais, né? A multimodalidade, que a gente já sofre com isso há muito tempo, por questões de política pública, por questões de infraestrutura, por questões de custos, uma série de coisas, a multimodalidade que tanto se fala que poderia ser melhor aproveitada no Brasil hoje, a malha ferroviária que é carente, que é pequena, por isso a rodoviária se expande tanto por necessidade e tudo mais, mas você acha que, de fato, falando em logística verde, seria realmente um caminho para uma solução, para a gente ter um impacto ainda maior de preservação ambiental, se a gente fomentasse essa malha viária um pouco mais? Você acredita nisso? Ou você acha que, isolando aqui o transporte trabalhando isoladamente uma política verde mais eficiente, já resolve o problema? Ou seria legal aí se atentarem a isso, essa junção dos modais? Infelizmente, o Brasil abandonou o investimento aí em ferrovias, na parte ferroviária e marítima já há alguns anos, né? Isso fez com que a maior parte do escoamento da produção brasileira fosse por estradas, né? Isso, para mim, é uma pena, porque nós somos, eu já disse e volto a repetir aqui, somos um país intercontinental, nós temos um litoral vasto, né? Que poderia ser muito mais bem explorado do ponto de vista de transporte marítimo. Existem hoje, inclusive algumas empresas estão retomando isso com grande força, que é o transporte de cabotagem, né? Hoje existem algumas empresas que expedem os seus produtos lá do extremo do Rio Grande do Sul para entregar no extremo do Nordeste, indo por cabotagem, né? É um meio de transporte muito mais barato, ele não é mais rápido, mas ele é mais barato, e a contribuição dele para o meio ambiente, sem sombra de dúvidas, o impacto para o meio ambiente é muito menor do que o rodoviário. Um maior volume transportado com menos consumo. Exatamente. As ferrovias, né, que já foram um grande destaque no Brasil, né, que foram abandonados os investimentos há muitos anos, eu acredito que seria muito importante a retomada nesse sentido também. A gente vê particularmente alguns movimentos já acontecendo no Brasil nesse sentido. A gente vê aí o novo governo de São Paulo, por exemplo, investindo em medidas que tentem avançar para uma melhor distribuição do transporte no estado de São Paulo, né? O Tarcísio vem batendo muito forte nessa tecla. Torço para que ele consiga ser bem sucedido nesse sentido, porque eu vejo como a única saída da gente ter realmente uma logística mais bem estruturada no Brasil. A gente dividir um pouco essa concentração tão forte que nós temos hoje. Em linhas gerais, na questão de logística verde, como especialista disso, como muito profundo conhecedor do assunto, que você deixa de dica aqui, não só para os empresários, também para os empresários, mas para os autônomos, para a turma do transporte, sobre o conceito logística verde? Bem, eu vou dividir a minha resposta em dois momentos. Quero me dirigir primeiramente aos grandes empresários, aqueles que têm uma estrutura mais consolidada de negócios, né? Que incluam o tema logística verde, o tema sustentabilidade no seu planejamento estratégico. A logística verde, ela não pode ser pensada dentro de uma companhia como um fator isolado. Ela precisa ser, de fato, ela está inserida no DNA da companhia, da cultura da empresa. Porque vão haver momentos de grande combate para que as coisas sejam feitas da forma que sempre foram, né? E existe um ditado que fala: aquele que faz as coisas sempre do mesmo jeito, sempre alcançará os mesmos resultados, né? A logística verde, ela traz esse tipo de reflexão. Então, eu considero que
que trazer a logística verde, o tema sustentabilidade para dentro do planejamento estratégico das empresas seja muito importante. E isso vai fazer com que toda a organização, com que toda a estrutura organizacional da empresa possa pensar conjuntamente, quais são as medidas que podem tomar a atividade da empresa junto à sociedade menos impactante do ponto de vista de poluição, né? E eu me dirijo também para aquele que é o pequeno empreendedor, para aquele que é motorista, que ele se interesse mais por esse assunto, porque cada vez mais o tema sustentabilidade vai ser um item muito forte na pauta de todas as empresas, do meio social, né? Então, aquelas pessoas que ainda não enxergaram a logística verde, a logística sustentável como um assunto interessante, que comecem a pesquisar um pouco mais a respeito. E eles vão perceber o quão importante é a contribuição que ele, sendo às vezes apenas um indivíduo, uma única pessoa, um único motorista, que ele pode contribuir dentro desse cenário de sustentabilidade. E se a contribuição não for social, ela pode ser financeira também, porque 99% dos transportadores hoje no Brasil, os grandes transportadores, não possuem 100% de frota própria. Pelo contrário, atendem seus contratos com 30%, 40% de frota própria e compõem seu escopo com frota terceirizada. E na hora da seleção de uma frota terceirizada, esse autônomo que tem o caminhão, ele também vai ser ele vai ser visto de forma diferenciada se ele tiver um equipamento, uma cultura de logística verde já bem implantada. Estou certo nisso? Sombra de dúvidas. É um fator de seleção, né? Se não for social, que seja financeiro, né? Exatamente, é um fator de seleção, sim. Cada vez mais empresas e pessoas engajadas com esse tema vão ter uma preferência, né? Uma preferência de escolha no momento de serem contratados, com certeza. E digo, né, que talvez isso crie até camadas diferentes de precificação. Empresas ou transportadores que estejam mais vinculados ao fator ambiental, talvez sejam até melhor remunerados nos fretes que eles prestam para as transportadoras, porque as empresas sabem que para ter uma cultura forte de meio ambiente, em algum momento a gente também vai ter que colocar a mão no bolso para isso acontecer, né? E eu vejo hoje muitas empresas já interessadas a investirem em ter frota própria mais adequada ao meio ambiente e parceiros agregados ou pequenos transportadores aculturados com o fator sustentabilidade. Que legal, Kleber. É assim, excepcional, o conceito é muito bacana, a ideia é muito legal, a aplicabilidade é muito necessária. O caminho é esse. Minha opinião pessoal e profissional é de que não tem volta. A gente tem que andar para o lado de aplicar o quanto antes, o máximo possível, a logística verde, os processos de desimpacto, né? Porque a gente já impactou tudo que tinha para impactar no meio ambiente. A gente precisa parar de impactar e precisa começar a reverter um pouquinho, porque se a gente quer que os nossos filhos, os nossos netos tenham aí um lugar para morar, a gente tem que preocupar bastante com isso, porque é realmente muito importante. Eu só fico chateado com uma coisa, Kleber. Sim. Eu não sei o que acontece com o relógio do nosso podcast quando o assunto é bom. A gente pisca, passou aqui o tempo e eu olhei ele agora, me assustei. A gente já está conversando um tempão. Vou ter que te chamar para um outro podcast, porque, cara, tem muito assunto ainda para a gente ir mais a fundo nesse assunto, mas tem muitas outras coisas que a gente precisa conversar. Eu agradeço muito pelo seu tempo mesmo, sei o quanto você tem ainda a dividir conosco e sei o quão especial é esse momento aqui para mim, para os nossos ouvintes. Então, muito obrigado pela sua presença com a gente aqui hoje, viu? Obrigado, Melodivo. Prazer foi todo meu, né? Já disse, volto a repetir. Eu espero ter contribuído de alguma forma com essa rápida conversa que tivemos, né? Mas o mais importante, eu quero deixar uma mensagem aqui para todos que estão nos ouvindo hoje, né, nos assistindo, é de que quando falamos de sustentabilidade, nós não estamos cuidando apenas da natureza, nós estamos devolvendo a ela aquilo que nós já tomamos dela em algum momento. Então, ainda que pareça tarde, ainda há tempo da gente devolver à natureza aquilo que a gente exigiu tanto dela até chegarmos aqui, né? Então, que fique essa reflexão para todos que estão nos ouvindo. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Fechou com chave de ouro. E aqui ninguém sai igual chegou, tá? Além do conhecimento que a gente divide, a gente também faz questão que você leve um presentinho nosso para você se lembrar da gente aí em todos os momentos, tá bem? Eu agradeço. Tá aqui, gente. Olha o presente que eu acabei de receber. Muito feliz. Vou guardar com muito, muito carinho. Por favor. Muito obrigado, Melodivo. Eu que agradeço. E você, curtiu esse episódio do Conexão Quero Truck? Eu curti demais, conscientizou bastante e é algo que a gente não pode deixar de cuidar, né? A gente quer do meio ambiente, isso não é brincadeira, isso é muito sério, tem que cuidar da nossa casa, porque nós só temos
um planeta. E até que a gente consiga descobrir outros lugares aí, vamos cuidar do nosso planeta Terra, porque é a nossa casa. Esse episódio foi patrocinado por um dos nossos parceiros da estrada. O que é o parceiro da estrada? Sabe aquele posto de abastecimento, aquele restaurante que você, quando está na estrada aí fazendo o seu trajeto, eu vou parar lá porque ali a comida é boa, porque ali o atendimento é legal? Esse é o parceiro da estrada. E todas as vezes que a gente conhece um bom parceiro, a gente traz aqui para o nosso podcast e divulga. Se você quer ser um deles, entre em contato. Os meios de comunicação estão aqui, em algum lugar aqui do nosso vídeo. A gente vai visitar você e vai mostrar aqui no nosso podcast. A gente fica por aqui, mas toda sexta-feira, ao meio-dia, um novo episódio com muito conhecimento, com muito entretenimento, com muita informação para você que tem diesel na veia. Boa viagem, vai com Deus. Tchau, tchau.